Dia eu faço esse vídeo com uma nota de alerta e de repúdio ao fato que chocou o Brasil e o mundo essa semana: o estupro coletivo de uma adolescente na cidade do Rio de Janeiro. Depois de ter sido violentada por 30 homens, aquela adolescente foi exibida nas redes sociais como um trunfo e um troféu para aqueles marginais. Esse fato me fez recordar de um estupro coletivo também registrado nas Sagradas Escrituras. Livro de Juízes, capítulo de número 19. É importante, primeiramente, entender que o livro de Juízes é tido por muitos como a era negra da história de Israel. Imperava ali um relativismo moral. Em Juízes 21, 25 diz que não havia rei em Israel e cada um fazia o que parecia bem aos seus próprios olhos. Não existia um parâmetro de moralidade. E o que aconteceu? No capítulo 19 diz que quando um levita foi se hospedar na casa de um velho em Gibeá de Benjamim, ele teve a sua concubina subtraída. Ela foi abusada por homens perversos, pelos moradores daquela cidade toda noite, e foi depositada na porta da casa onde ele estava hospedado na manhã seguinte. Aquele homem pensava que ela estava desmaiada, mas na realidade ela estava morta. Ele colocou aquela mulher sobre o seu jumento, chegou em casa, pegou um cutelo, esquartejou a mulher em 12 partes e mandou cada uma das partes para uma tribo de Israel. Aquilo despertou uma indignação tremenda, como aconteceu aqui no Brasil. E os homens se reuniram e falaram: nunca vimos tal Israel, nunca sucedeu conosco desde quando saímos do Egito o que sucedeu agora. Os homens se uniram, guerrearam e pelejaram contra Benjamim e quase extirparam uma das tribos de Israel. Isso me fez meditar justamente nos padrões de moralidade que estão assentada a nossa sociedade. Eu digo para você que não há relativismo moral, há um absoluto moral, e esse absoluto moral nós encontramos na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, no manual de Deus para o homem. Ele é o Criador, ele nos formou toda a nossa estrutura, seja ela biológica, seja ela física, seja ela fisiológica, seja ela imaterial, espírito, alma. E a Bíblia, ela é saúde para nós. Os mandamentos de Deus são saúde para os nossos ossos. E eu digo que quando a sociedade se afasta dessa moralidade tão linda e maravilhosa da Bíblia Sagrada, ela está fadada a experimentar casos como esse, que infelizmente nós testemunhamos. Isso nos tira da letargia, assim como tirou o povo de Israel. Quando eles receberam uma parte daquela concubina do levita, eles se chocaram, ficaram horrorizados, ficaram indignados. E é isso que nós devemos ter todo dia: indignação, inquietação no nosso coração, para não nos amoldarmos aos padrões que o mundo ele tenta impor sobre as nossas vidas. Não existe relativismo moral. Existe o absoluto moral. Não existe fazer o que parece bom aos olhos de cada um. Existe sim sermos obedientes e fiéis à palavra de Deus. Por isso, eu convido você, servo de Deus e serva de Deus, não deixe desfalecer as suas mãos. Não deixe calar a sua voz. Essa geração precisa ouvir o que temos para poder compartilhar, que é o Evangelho de Cristo, as boas novas da salvação, os padrões de moralidade expostos e exarados nas Escrituras Sagradas, porque essa sociedade, ela sofre na mão dos nossos inimigos. Ela padece e carece de orientação, e que a igreja, que é a coluna da verdade, possa ser um farol nesta sociedade, de tal forma que possamos conduzir o povo brasileiro, e não somente o povo brasileiro, mas todo mundo, ao entendimento que Jesus Cristo é o Senhor e que Ele é a salvação e a solução para esse mundo em crise. Deus abençoe a sua vida.